Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, seja lá qual momento você estiver escutando essa leitura, gostaria de te desejar um bom dia. Primeiramente, antes de tudo, já quero pedir perdão, porque provavelmente vocês estão escutando um barulhinho aí no fundo, mas é por conta do meu ventilador, pessoal, porque o Rio de Janeiro está daquele jeito, bem carioca, de ter um calor infernal. Mas enfim, pessoal, não poderia deixar esse ventilador desligado, porque já está no mínimo, eu já estou suando, imagina ele desligado. Mas então, pessoal, resolvi vir gravar esse episódio aqui para vocês, que vai ser mais curtinho, porque esse capítulo aqui, ele é bem mais curtinho, né, em comparação aos outros. Não é um episódio, não é um capítulo curto, de fato, em comparação a outros livros, mas em comparação a ele mesmo, é um capítulo mais curto. E aí eu queria deixar gravado já, porque mais tarde eu vou tentar gravar mais um, só que eu não queria deixar 2 capítulos para ler junto, porque ontem eu acabei indo dormir muito tarde. Quem recebeu a notificação aí do episódio viu que eu postei ele bem tarde, então eu não quero que isso se repita, porque para eu acordar depois é horrível. Mas enfim, pessoal, nós estamos aqui para mais uma leitura do livro Uma História de Solidão. Estamos se encaminhando para próximo do fim, ainda estamos em 70% do livro, ainda temos uma boa parte aí, mas já estamos muito mais do que da metade. Então, eu vou começar a ler aqui. Nós estamos no capítulo 12, tá? E o título é 1994. Então, pega aí sua aguinha, a minha já está aqui separadinha, e vamos lá. De todos os lugares que minha mãe talvez preferisse para ser seu leito de morte, o altar da Good Shepherd em Churchtown, com lustra móvel numa mão e uma flanela na outra, provavelmente estaria perto do topo da lista. Ela era voluntária naquela igreja desde 1965, um ano após os eventos em Wexford. Arrumava as flores na noite de sábado para a missa matutina de domingo, aspirava os tapetes 2 vezes por semana, lavava e passava as toalhas do altar ou as vestimentas dos padres, esfregava os móveis da sacristia quando o aposento estava vazio. Não era a única encarregada daquelas tarefas, claro. Havia um grupo de mulheres, cerca de 10, que serviam como voluntárias e respeitavam regras inflexíveis de tempo de serviço. Uma era autorizada a lavar a batina do paróquio, mas outra podia lavar apenas as do cura, por exemplo. Minha mãe nunca reclamava. Tinha apenas 38 anos quando se juntou ao coletivo de voluntárias, e a maioria daquelas senhoras eram menos 15 anos mais velha que ela. Era apenas uma questão de tempo, ela sabia, até aquelas mulheres partirem uma a uma. E estava certa. Quando chegou o dia da sua morte, era ela quem estava no comando. Havia homens que se apresentavam, claro, mas eram poupados de serem reduzidos a tarefas corriqueiras. Deus os livre. Em vez disso, os homens liam os ensinamentos na manhã de domingo, quando havia uma congregação de tamanho considerável para testemunhar tal religiosidade, ou se tornavam ministros da Eucaristia e ficavam de pé nas laterais do altar, com expressões de piedade no rosto, ao oferecer o corpo de Cristo para os membros do rebanho que não tinham chegado cedo o suficiente para se sentar nos bancos centrais, aos quais o próprio padre oferecia a comunhão. Os homens ajudavam a escrever o informativo da paróquia, as mulheres distribuíam. Os homens organizavam os eventos sociais da igreja, as mulheres limpavam tudo no fim. Os homens encorajavam as crianças a participar das missas familiares, as mulheres precisavam cuidar das que vinham. Não eram coisas específicas da época ou da igreja de minha mãe. Conheci homens e mulheres nessa situação ao longo de toda a minha vida. Há certas coisas, mesmo detestáveis e destoantes para os olhos, que nunca mudarão. Fazia algum tempo que minha mãe não estava bem. Ela passara uma semana no hospital durante o verão do ano anterior, por causa da pressão alta, e escorregara no gelo em janeiro, ao caminhar pela Bricemont Road, com destino à agência dos Correios de Triângulo, machucando o tornozelo. Com apenas 67 anos, não era uma idosa. Considerei uma grande injustiça o fato de ela ter sido levada antes da hora. Ela morreu com 77 anos. Para algumas pessoas, isso ainda é cedo, né? A minha mãe faleceu realmente, para mim, quando minha mãe faleceu, ela tinha 56, realmente eu achei muito cedo.
Mas tem pessoas que vivem até 90 e tanto, 100, então 70, se comparado, é pouco. Vamos lá. Parecia que todos os membros da nossa família estavam destinados a morrer jovens. Mas eu não considero jovem não, gente. Desculpa. 77 anos eu não considero jovem. Tá perto dos 80, tá mais perto dos 80 do que dos 70. Vamos lá. Eu soube da sua morte na manhã de um sábado, enquanto realizava a missa das 10 na igreja de Terenure College. Costumávamos ter um público grande naquele horário. Viam pelo menos 70 pessoas de idades variadas. Mas era um grupo impaciente, ansioso para sair no máximo em meia hora e dar continuidade às rotinas diárias. Levantei o rosto durante a oração eucarística para ver meu cunhado Christian entrando pela porta do fundo e sentando na última fileira. Excitei nas palavras, tentando racionalizar sua presença. Em todos os anos desde que o conheci, nunca tinha visto Christian pisar em uma igreja, exceto no seu casamento e no batismo de seus 2 filhos. Algo devia estar errado. Talvez Hannah tivesse sofrido um acidente. Não, se fosse o caso, ele estaria com ela e outra pessoa teria vindo me buscar. Talvez mamãe tivesse caído outra vez e minha irmã estava sentada ao lado dela no leito do hospital. Acelerei o restante da missa e os fiéis estavam de volta às ruas em apenas 20 minutos. Felizes consigo mesmo e satisfeitos comigo. Acenei para Christian me seguir enquanto voltava à sacristia. Quer se sentar, Christian? Perguntei quando ele entrou bem atrás de mim. Não, Aldrin, prefiro ficar em pé. Aconteceu alguma coisa, não é? Nunca o vejo por aqui. Tenho mais notícias. Ele disse, passando os olhos por aqueles objetos desconhecidos, talvez se perguntando o que eu fazia com todas aquelas âmbulas, taças e cálices de comunhão. Diga, é sua mãe. Ela teve um problema. Ela está bem? Na verdade, não. Infelizmente, ela morreu. Ah, não. Eu disse ao me sentar, sentindo uma leve tontura. Tem certeza? Sinto muito, Oda. Como aconteceu? Ele me contou e assenti, tentando absorver tudo, sem sucesso. Um derrame era o que estavam dizendo. Eu a tinha visto apenas alguns dias, quando ela me convidou para tomar um café no centro da cidade para comemorar meu aniversário. Em nome dos velhos tempos, tínhamos ido ao Billey Café na Grafton Street, onde fomos forçados a mudar de mesa por causa de um jovem e uma moça na mesa ao lado, que não conseguiam manter as mãos longe um do outro por tempo suficiente para comer a sobremesa. Foi engraçado. Beber uma aguinha aqui, gente. Voltei. Eu costumo parar a gravação, tá, gente? Só explicando essa pausa longa. Mas como eu tô tentando acelerar, quando eu paro, aí eu tenho que voltar, às vezes até me distrai. Então não pausei. Vamos lá. Eles não têm vergonha? Perguntou minha mãe, me conduzindo a uma mesa no fundo do café. São jovens, só isso. Respondi sem vontade de discutir o assunto. Eu já fui jovem, ela disse, e não me comportava como uma meretriz. Ao longo dos últimos anos, eu percebi a amargura que se instalara em suas conversas e em seu linguajar. Ela ficara com raiva do mundo, algo que não combinava com quem ela era. Minha mãe foi quase sempre uma pessoa plácida, exceto quando se tratava de religião, claro. Mas conforme foi chegando aos 70, passou a enxergar o mundo de modo distorcido, como uma fonte de constante irritação. E você está bem? Ela me perguntou. Estou. Está se alimentando? Estou, claro. Eu com certeza morreria se não estivesse. Você está magro demais. Eu me surpreendi, pois tinha plena consciência de que precisava fazer mais exercícios. Eu estava com 39 anos e passava tempo demais sentado na sala de aula ou atrás da escrivaninha da biblioteca. Havia apenas alguns dias que eu me perguntara a Jack Hope, nosso professor de educação física, perpetuamente mal-humorado, se ele poderia me orientar sobre como usar os equipamentos de ginástica. Ele ficou incomodado com a pergunta, dizendo que os pesos e as máquinas eram somente para o time de rugby. Nossa, gente, que mal educado. Não custa nada gostar o cara trabalhar lá. Vamos lá. Bom, o time de rugby não deve usar o tempo todo, não é? Perguntei. Mas você sabe usar, padre? Ele questionou, parecendo irritado com a minha audácia. Você pode quebrar as máquinas ou acabar se machucando. É por isso que eu estou pedindo sua ajuda, respondi sorrindo. Você pode me mostrar, não é um problema, é? Aconteceu o que era. Ele não me deixou chegar nem perto dos equipamentos. Como estão as coisas na escola? Ela perguntou. Agitadas, como sempre. Visitei sua irmã ontem à noite. Gente, rapidinho, só voltando aqui nesse negócio do padre, isso daqui é uma outra questão ainda presente na nossa sociedade perante a padres, pastores e tudo mais.
as pessoas têm aquela visão assim de um pastor, de um padre, daquele senhorzinho, daquele homem recluso, tudo mais, mirradinho, então de um corpo muito comum, e se assustam quando esses tipos de pessoas, né, fazem exercícios, são pessoas com um corpo definido. Eu lembro quando o padre Marcelo Rossi apareceu bombadão, o quanto que aquilo assustou as pessoas. E eu fiquei meio assim, meio assustado com o assustar das pessoas, porque eu fiquei, gente, ele é um homem que quer cuidar do corpo dele. Que as pessoas estão assim, porque ele ficou muito grande. Mas ele quis ficar assim, qual o problema? Eu acho que ainda a sociedade tem muito disso, sabe? De colocar certas pessoas que têm certas funções em uma caixinha onde elas só devem se enquadrar naquelas características que eles foram ensinados ou que eles observaram durante sua vida. E quando as pessoas saem dessa caixinha, elas estão erradas ou então assustam as pessoas. E aí esse professor aqui com certeza passou por isso. Ele falou, um padre vai treinar, vai fazer musculação? E aí deu nisso. Vamos lá. Como estão as coisas na escola? Ela perguntou. Agitadas, como sempre. Visitei sua irmã ontem à noite. Como ela mimou aqueles 2 meninos. Jonas é um rapazinho muito apagado. Ela comentou, bebendo café e fazendo uma careta, como se tivesse gosto de esgoto. Está sempre mergulhado num livro, mas Aidan é um estouro. Tão cheio de vida. É impossível parar de rir quando ele está por perto. Sorri, era verdade. Naquela época, Aidan era a alma de qualquer encontro da família, com as suas imitações e piadas, com a maneira como começava a cantar em uma festa sem que ninguém pedisse. Ele mexia os lábios como Dick Rock e esticava o braço com os dedos no ar como Elvis. Era muito divertido. Ele ainda vai parar no palco aquele lá, disse mamãe. Bem possível, concordei. Ele vai sim, eu garanto. Nunca vi uma criança tão cheia de alegria quanto ele, ou com tanta necessidade de chamar a atenção. Ela abaixou a xícara e olhou em torno, como se receasse estar sendo ouvida. Você sabe o que aconteceu com o padre Stewart? Ela perguntou, baixando a voz. Sim, eu disse, pois era o assunto do momento nas paróquias. Ele chegou a entrar em contato com você? Por que entraria? Perguntei. Eu mal conheço o homem. Vocês estudaram juntos no seminário. Ele estava 2 anos atrás de mim, mãe. Ela se inclinou para a frente, na esperança de ouvir alguma fofoca. Mas é verdade o que estão dizendo? Perguntou e dei de ombros. Apesar de eu saber que era verdade, não tinha intenção nenhuma de falar sobre o assunto. Padre Stewart havia largado a batina, abandonado o cargo e fugira para as Ilhas Canárias com uma mulher que conhecera no Eurovision Song Contest, em Zagreb. Ela tinha ido representar a Tchecoslováquia e ficara em 16º lugar. Eu a vi na televisão. A voz dela era boa. Achei que podia ter se saído melhor. Na competição, quero dizer. Você já tinha ouvido alguma coisa parecida? Ela perguntou. Tenho certeza que foi uma decisão difícil para ele. Respondi. Duvido, ela disse, sacudindo a cabeça. Eu também duvido, gente. Porque é aquilo, padre é vocação. Padre é vocação. Quando a pessoa não tem vocação, mas aí é induzido, é levado, acaba sempre saindo ou então vivendo uma vida muito infeliz. Né? Isso é a minha opinião de quem nem é católico, mas enfim, vamos lá. Duvido, ela disse, sacudindo a cabeça. Ele estava sempre de olho nas mocinhas. Eu não confiava nele. Tinha um brilho nos olhos que denunciava um apetite por coisas imorais. Ainda bem que foi embora. Se você fizesse alguma coisa desse tipo, acho que eu nunca conseguiria superar a vergonha. A mãe dele, coitada, deve estar fora de si. Fiquei em silêncio. Tentei imaginar o que teria acontecido se eu tivesse escrito de Roma para minha mãe, dizendo que eu nunca mais voltaria, que não morava mais no Vaticano, nem no Pontifical College College, que estava em um apartamento no Vicolo della Campana com uma mulher que trabalhava como garçonete. Como estão os vizinhos? Perguntei. Estão mudando... desculpa, gente. Comecei errado aqui. Então mudamos de assunto, é? Ela perguntou. Mãe, não tenho nada a dizer sobre o padre Stewart. Como eu disse, mal conheci o sujeito e não faço ideia de onde ele esteja agora. Bom, ela disse insatisfeita. A senhora Ridley está muito mal de artrite. Sempre pergunta por você, claro. Sempre foi sua fã. E a senhora Dani, do outro lado da rua, fica no jardim dia e noite. Desde que o marido fugiu com um rabo de saia. As rosas são tudo que ela tem agora. E você ficou sabendo que aqueles ingleses se mudaram? Olhei para ela. Aqueles ingleses era como minha mãe se referia à família Summers. Ela nunca se dera ao trabalho de aprender seus nomes, ou, se tivesse aprendido, não achava necessário usar. É mesmo? Ali não era lugar para eles.
Claro. Compraram uma casa na Espanha, acredita? Disseram que estavam indo para lá por causa do clima. É mais dinheiro do que bom senso, se quer saber minha opinião. Eu não conseguiria morar na Espanha. E você? Ouvi dizer que o filho se tornou corretor de imóveis. Não me surpreende. Ele foi sempre um tipo desonesto. Tinha uma expressão no rosto em que eu não confiava. E a filha? Você se lembra da filha? Ela me encarou com um olhar hostil. A raiva não tinha diminuído, nem mesmo após 20 anos. Catherine, eu disse. Namoradinha, gente. Sim, alguma coisa do tipo. Agora é a moça do tempo da ITV. Jura? Perguntei, achando graça de tal ideia. Não na ITV de verdade, ela acrescentou rápido. Não a aceitaram. É num dos canais regionais. ITV Anglia ou ITV Jersey, acho. Ninguém a verá nesses canais, obviamente, mas ela vai adorar a atenção mesmo assim. Se bem me lembro, ela estava doida para chamar atenção. Ela costumava mandar notícias, padre. Desculpa, a gente deu errado. Ela costuma mandar notícias, padre? Cheguei a mencionar que minha mãe me chamava sempre de padre. Pedi inúmeras vezes que ela não fizesse isso, mas não adiantou. Por que ela me mandaria notícias? Perguntei, irritado pela maneira como minha mãe me sondava e cutucava. Ora, vocês não foram os melhores amigos do mundo por um tempo? Nem perto disso. E mesmo se tivéssemos sido, faz tanto tempo que ela deve ter se esquecido de mim. Tentei imaginar como seria Catherine Summers nos dias atuais. Eu a visualizei com um pouco mais de peso, o glamour um pouco apagado, mas ainda com pirulito na boca. Casada, com filhos e casa própria. Tentei me inserir naquele cenário, com ela ou qualquer outra, e descobri que era impossível. Audra, disse Christian, me tirando do devaneio. Você ouviu o que eu disse? O quê? Perguntei, levantando o rosto. De volta à sacristia. De volta ao mundo real. Eu disse que foi muito repentino. Ela desmaiou na igreja e quando a ambulância chegou já tinha morrido. Aisha é livre, pelo menos. Ela não sofreu. Ih, gente, ela morreu. Ah, não. Ele voltou. Desculpa, gente. Até eu me confundi aqui. Ele estava se recordando da última conversa e voltou. Tá, vamos lá. Sim, eu disse, sem saber se era mesmo consolo. Nem sempre fomos próximos, eu e minha mãe. Havia aspectos de nosso relacionamento que eu não gostava de investigar, mas para mim era impossível imaginar um mundo sem ela. E agora eu era um órfão. Espero, palavra que parecia sem sentido, em conceito dickiano, ultrapassado para o século XX. Um homem podia mesmo ser órfão aos 39 anos? Me perguntei. Sim, imagino que sim. Onde ela está agora? Perguntei. Levaram para o St. Vincent. Alguém me deu a unção dos enfermos? Ele citou, não sei, respondeu. E Hannah? Está lá com ela, esperando por nós. Assenti com a cabeça. E os meninos? Deixei com o vizinho, podem ficar lá o resto do dia, até que a gente providencie tudo. Está bem, respondi. Então imagino que seja melhor ir para lá. Terminei de me trocar e saímos. Ele havia estacionado o carro no semicírculo perto da recepção da escola e vi os meninos do time de rugby seguindo para os campos a fim de iniciar as sessões matutinas de treino do sábado, como se nada tivesse acontecido, como se o mundo não tivesse mudado completamente. Ela disse alguma coisa? Perguntei a caminho do hospital. Como assim? Últimas palavras. Expliquei. Ela disse alguma coisa antes de partir? Ele hesitou por um momento. Não sei. Respondeu. Não comentaram nada? Não havia ninguém lá, ele disse. Ninguém? Você quer dizer que ela estava sozinha quando caiu? Christian hesitou, enquanto observava o tráfego. Ele sempre foi um motorista muito cuidadoso, ambas as mãos no volante o tempo todo, na posição 10 para as 1. Olhos na estrada, uma coisa norueguesa talvez. Motoristas irlandeses estariam almoçando e vendo televisão dentro do carro. Que eu saiba sim, ele disse. Pensei naquilo. E quanto tempo ela ficou lá antes de ser encontrada? Perguntei. Algumas horas, talvez. Uma das outras mulheres entrou e descobriu deitada no chão. Ela que chamou a ambulância. Registrei a informação e tentei processar tudo. A imagem de minha pobre mãe estirada diante do altar da Gold Spirit Church. Sua vida se esvaindo, seus olhos se fechando devagar, seu mundo escurecendo, sua respiração diminuindo, o pânico ou a serenidade maravilhosa tomando conta. Todos nós experimentaríamos tal momento. Então, eu disse, a voz alterada, um pouco mais alta do que o necessário ali dentro do carro. Como é possível você saber que ela não sofreu?
Por meses acordei de manhã sem me lembrar que minha mãe tinha partido. Eu me perguntava se devia telefonar para ela naquele dia, se ela necessitava de alguma coisa, se precisávamos conversar, ou se eu podia adiar por mais algum tempo. E então me lembrava. E toda vez era como um chute no estômago. Às vezes eu mergulhava a cabeça na mão e gemia, sentindo uma solidão maior do que qualquer outra que eu já enfrentara. Será que eu tinha passado tanto tempo com ela quanto devia? Saber que você foi um pai ruim deve ser algo terrível, mas descobrir-se um filho ingrato deve ser ainda pior. Esses não eram pensamentos nos quais eu podia divagar por tempo demais. Eram perigosos para um homem como eu. Tom Carter realizou comigo o funeral de minha mãe. Na época ele estava em Tralee, recém-transferido de sua última paróquia em Wexford, mas se dispôs a ir de carro a Dublin. Pessoal, eu precisei fazer a troca do lugar onde eu estava gravando e eu espero que o barulho que está aqui em volta não atrapalhe muito vocês, mas eu estou com o ventilador ligado aqui por conta do calor no Rio de Janeiro que está fazendo esses dias, mas vou continuar aqui o livro de onde a gente parou, tá bom? Vamos lá. Preparei um saco de dormir no sofá do meu quarto na escola para que ele passasse a noite. Seria como nos velhos tempos, eu lhe disse. Podíamos imaginar que éramos meninos no seminário outra vez, mas sem um grande silêncio para nos calar. Poderíamos conversar a noite toda se quiséssemos. Ele se atrasou, mas foi conversar comigo e Hannah em casa antes de partirmos para a igreja, a fim de perguntar sobre nossa mãe e nossas memórias, em busca de elementos que poderiam fazer parte do sermão. Parecia determinado a fazer aquilo direito e demonstrou grande compaixão por nós dois. Eu nunca o tinha visto naquela postura espiritual e senti vontade de rir quando ele colocou as mãos nos ombros de Hannah e olhou para ela com uma expressão preocupada no rosto. Eles tiveram um convívio pequeno ao longo dos anos e provavelmente ouviram falar um do outro mais do que se viram em pessoa. Apesar de Hannah nunca ter sido religiosa, tinha simpatia por Tom, talvez por ele ser meu melhor amigo e ela me amar. Ela levava os meninos para a missa de domingo, claro, mas sempre desconfiei que era apenas porque os vizinhos faziam o mesmo, e teria sido mais polêmico não ir. Ela precisaria sentir algo mais radical para se opor à igreja, o que não era o caso. Ela era, no máximo, apática em relação a isso. Aidan tinha feito primeira comunhão e logo seria crismado. Jonas estava na metade do caminho. A cerimônia foi funcional. Tom deu o melhor de si e eu também falei algumas palavras, mas nada exagerado, apesar de Aidan e Jonas, que eram próximos da avó, terem demonstrado sinais de emoção. Hannah parecia chocada. Somente quando Tom mencionou o pequeno catal no altar, ela levantou o rosto e pôs a mão na boca, quase horrorizada com a situação que se desenrolava à sua frente. O caixão me apavorou. Mal pude suportar vê-lo. O enterro me deixou aflito. Depois voltamos todos para a casa de Hannah, onde foram servidos aperitivos. Havia uma quantidade considerável de convidados. A maioria das mulheres que trabalhavam como voluntários na igreja com minha mãe estava disputando a supremacia da cozinha, para saber quem teria o direito de ferver a água, preparar o chá e servir. E servir os dois padres na sala de estar. Seus maridos estavam na sala de TV, assistindo a uma partida de futebol. Um deles acendeu um charuto quando seu time fez um gol. A esposa correu até ele por causa do cheiro e perguntou se ele não tinha nenhum respeito pelos mortos. A senhorita Yates nem bem havia se acostumado com um túmulo e ali estava ele acendendo aquela coisa asquerosa como se fosse noite de Natal. O infeliz homem encarou a esposa com uma expressão que deixava clara sua vontade de apagar o charuto no olho dela, mas não disse nada diante dos outros e seguiu em silêncio para a pia da cozinha, onde molhou a ponta do charuto antes de embrulhá-lo em papel toalha e guardá-lo no bolso interno do paletó. Sinto muito, padre, a esposa veio me dizer. Dei de ombros e respondi que não tinha problema. Por mim, ele podia fazer o que bem entendesse. A casa não era minha, era de Hannah e Christian, e eles não se importavam, por que eu faria? As horas foram passando e o sentimento de luto respeitoso cedeu espaço para certa leveza, como tende a acontecer em tais eventos. Christian tinha 2 engradados de cerveja no refrigerador dos fundos e os homens, inclusive Tom e eu, abriram algumas latas enquanto as mulheres serviram de vinho ou xerez e comentaram entre si que mamãe teria ficado encantada com aquela despedida, mesmo que o presunto Grillwood
não chegasse nem perto da qualidade de Super Queen, e que elas não conseguissem entender onde Hannah esteve com a cabeça quando optou pela salada de repolho industrializada em vez de fazer ela mesma uma fresca. O que devemos fazer com a casa? Perguntei a minha irmã na dúvida se seria cedo demais para fazer planos daquele tipo, mas ela não pareceu incomodada. Vender, provavelmente. Ela disse, com o preço dos imóveis hoje em dia, uma casa boa, sólida como aquela em Churchtown, você sabe que ela vale muito, não sabe? É mesmo? Respondi. Nunca prestei atenção naquelas coisas. Eu lia no History Time sobre como os preços subiam. As quantias que apartamentos podiam valer hoje em dia eram espantosas. Sem falar em casas geminadas em áreas boas. Mas nunca dei atenção. Não me interessava. Ela mencionou um valor. Precisei abaixar minha taça olhando para ela como se fosse uma louca. Está brincando, eu disse. E isso em um dia ruim, teve o Christian. Não seria absurdo esperar por 20% a mais que isso, se houver várias ofertas. Mas haverá comissão de corretores, impostos, soberança, taxas e coisas do tipo. Ainda assim você está diante de uma bolada. Desculpe. Ele acrescentou de imediato, com o bom senso de parecer constrangido com sua aparente ganância. Não fique ofendido. Ele não fez por mal. Christian não dava a mínima para o dinheiro. Eu nunca teria imaginado, eu disse. Quanto mais cedo pusermos à venda, melhor, disse Hannah. Não faz sentido deixar a propriedade se deteriorar e haverá vândalos se a notícia de que está vazia se espalhar. Como faremos isso? Posso cuidar disso se vocês quiserem, disse Christian. Mas se preferirem fazer vocês mesmos, fiquem à vontade, claro. Pensei por um instante. Se você está disposto, Christian, respondi, seria perfeito para mim. Não sei absolutamente nada sobre essas coisas. Está bem, disse Christian. Deixe comigo por enquanto e os manterei informados. Dividiremos meu e-mail? Perguntou Hannah, e imaginei que era a bebida nos encorajando a falar sobre aquelas coisas. Sem dúvida, uma conversa imprópria para um funeral. E o que eu faria com todo esse dinheiro? Perguntei. Não preciso de tanto. Ela olhou para mim. A expressão que cruzou seu rosto sugeriu que ela havia considerado tal possibilidade e torceu para que fosse mesmo um caso, apesar de não querer me privar de nada. Ana tinha uma vida em família, claro, uma hipoteca, 2 filhos para criar, escolas para pagar, universidades em algum momento no futuro, viagens anuais de ida e volta a Lillehammer para os 4. Eu não tinha nada dessas coisas. Eu estava sozinho no mundo. Quem sabe você encontre um uso, disse Hannah, uma vez que esteja na sua conta. Somos 5, não somos? Perguntei. Você, Christian, Aida, Jonas e eu. Fico com um 5º e tudo que preciso. É tudo que preciso. Talvez encontre alguma utilidade para o dinheiro quando for mais velho. 1/4, disse Christian. Eu não preciso de nada. Vamos falar sobre isso outro dia, respondeu Hannah, conforme Aida parou na porta, esperançoso com o violão. Havia um público cativo no aposento ao lado e ele queria se exibir. Hoje não é dia para isso, disse Christian, desaprovando. Talvez nos alegre um pouco, intervim. E ele concordou com a cabeça, entramos todos. Aidan se sentou e começou a tocar uma canção. See a Lady with a Kiss. Era difícil não rir enquanto aquele moleque de 8 anos jurava mandar seu amor irrestrito em cartas diárias, seus olhos fechados de paixão por uma criatura sem nome. Desculpa, gente, bocejo. Ele tinha uma bela voz para um menino daquela idade. Eu pude perceber que ele gostava da atenção que recebia. Enquanto Jonas ficava sentado no canto com seu Bob Brewster, provavelmente torcendo para que ninguém o chamasse em seguida. Ao terminar, Aidan contou a todos nós que estava aprendendo sapateado na escola. E será que gostaríamos de ver? Dissemos que sim. Ele correu até o quarto para buscar seu tablado e voltou, clac, 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 claqueando, o mais rápido que podia, como Fred Astaire, sem a cartola e o fraque. Era um rapazinho incrível, não havia dúvida. Faz tempo que você dança? Perguntou Tom Carley e Aidan quando os encontrei na cozinha um pouco mais tarde. Só alguns meses, respondeu Aidan. Mas meu professor disse que eu posso ir longe. Longe? Perguntou Tom. Onde é isso? O Olímpia?
Aidan deu um passo para trás e abriu bem os braços. Como um pequeno Peter Barnum. West End a Broadway, o céu é o limite. Pessoal, só um detalhe. Até agora a gente está com 2 perguntas em aberto. A primeira é o desfecho do Tom, né? Se ele abusou dos meninos, se houve realmente abuso sexual, que parece que sim, né? Qual o desfecho disso? E outra pergunta... Desculpa, a gente tá gravando esse episódio tarde, e aí eu tô com sono. Mas a outra pergunta é por que o Aidan passou a odiar o tio, né? O Audrey, né? E aí, será que tem a ver com o Tom? Eu ficaria muito chocado. Vamos lá. Eu me lembrava de meu pai dizendo algo parecido muitos anos antes e senti uma profunda tristeza dentro de mim. Mas Tom sacudiu a cabeça, divertido-se. Ele é ótimo, não é? Ele me perguntou. Acabou de me contar sobre os programas de televisão que assiste. Disse que quer estar neles algum dia. Você não fica com olhos embugalhados de ver tanta televisão? Perguntei a Aida. Estou surpreso que sua mãe dê permissão. Ela disse que posso ver um programa. Hoje está demais, gente, desculpa. Ela disse que posso ver um programa toda noite e o que quiser no fim de semana. Que bela vida sua, disse Tom. Eu não tinha esses luxos quando eu era da sua idade. Vocês não tinham TV? Não, ele respondeu. Por que não? Porque não podíamos pagar a hora. E de qualquer jeito, meu pai não gostava. Dizia que elas explodiriam e ateariam fogo na casa. Aida riu com escárnio. Pode rir, meu jovem, continuou Tom. Mas você não continuaria rindo se meu pai estivesse aqui. Era um homem terrível com cinto. O que quer dizer? Perguntou Aida. Deixe disso, Tom. Teve. Ele é só uma criança. Desculpe, disse Tom, desviando o rosto. O que quero dizer, Aida, é que você tem sorte de morar aqui e hoje, e não lá no passado. Ele olhou outra vez para o meu sobrinho e sorriu. E você é um rapaz ótimo, não é? Animado que só você. Foi minha vez de sorrir. Era bom ver Tom aprovando Aida. Fazia com que eu sentisse orgulho de ser tio de um menino que todos adoravam. Tio Oddie, disse Aida, agora se virando para mim. Você quer subir para ver meus bonequinhos de Guerra nas Estrelas? Você me mostrou assim que chegamos, respondi. Eu tinha acabado de pisar dentro de casa quando ele me arrastou para seu quarto no andar de cima, que, para seu grande orgulho, era só dele. Jonas dormia no quarto menor, ao lado. Não lembra? Sim, ele disse, franzindo as sobrancelhas antes de se virar para Tom. E você, Padre Tom? Quer ver minha coleção? Aida, não faça isso, disse Hannah. Padre Tom com certeza não se interessa por... Você quer dizer o filme? Perguntou Tom. Aquele filme antigo? Os meninos ainda se interessam por Guerra nas Estrelas? Já deve ter mais de 15 anos. Claro que sim, insistiu Aida. Guerra nas Estrelas é o melhor filme já feito. Você já viu a Fantástica Fábrica de Chocolate? Perguntou Tom. Sempre gostei desse. Aquele homem de chapéu e os baixinhos com rosto laranja. Eu tenho Darth Vader e o Boba Fett. E o Luke Skywalker. E a Estrela da Morte pendurada no teto. Continuou Aida, ignorando a pergunta ao contar os brinquedos nos dedos. E um monte de robôs e um C-3PO com o braço quebrado. Mas ele ainda fala. E é mesmo? Isso é algo que preciso ver para acreditar, disse Tom. Você me mostra? Aida bateu palmas de alegria e lá foram os dois pela escada, enquanto Hannah entrava na cozinha com copos vazios recolhidos da sala. Você está bem, Audrey? Ela me perguntou. Estou. E você? Claro. Ela abriu a água quente da pia e pôs alguns pratos lá dentro. A maioria já foi, ela disse. As mulheres vão embora quando acabam os sanduíches. Os homens vão embora quando elas montam. E a vida continua. Pois é. Ainda bem que o Padre Tom celebrou a missa com você, não é? Eu estava preocupado de você fazer sozinho. Somos amigos há muito tempo. Ele ficará hospedado com você hoje? Sim, respondi. Preparei um saco de dormir no sofá para ele. O carro dele está lá fora. Um saco de dormir? Perguntou Hannah, se virando no mesmo instante para Tom e Aida reapareceram diante de nós. Desculpa, a gente falei de novo. Perguntou Hannah, se virando no mesmo instante que Tom e Aida reapareceram diante de nós, tendo subido e descido em apenas uns 2 minutos. 1 ou 2 minutos. Aida continuava falando alto sem parar sobre a força e sobre o que significava ser membro da Federação Galáctica. E como ele não tinha ideia de como os atores do filme conseguiam fazer uma cena com Darth Vader.
mesmo que fosse apenas David Pulse sobre o figurino, pois não havia nada nem ninguém no mundo mais assustador que o Lorde das Trevas. Eu faria xixi nas calças se o visse na vida real, disse Aidan. Eu mijaria nas calças. Ele rugiu em entusiasmo pleno. Aidan, repreendeu Hannah, horrorizada, enquanto Tom e eu caímos na gargalhada. Que foi? Ele perguntou, levantando a palma das mãos para mostrar a própria inocência. Eu faria, é verdade. Não quero saber se é verdade. Não se diz coisas assim na frente do seu tio e do padre do Tom. Aidan deu de ombros, olhando para Tom e então sorrindo quando Tom sorriu de volta, dando tapinhas em sua cabeça. Audran acabou de me contar que você vai dormir em um saco de sofá dele. Um saco no sofá dele. Que história é essa? Perguntou Hannah. Sim, disse Tom. Não tem problema. Já dormi em condições piores. As camas do cemitério eram praticamente feitas de concreto. Do cemitério? Peraí, gente, que a página... Do seminário, ele se corrigiu. Essa foi para os médicos de cabeça. Por que você não fica aqui? Perguntou Hannah, e Tom olhou para ela, excitando por apenas um momento. Aqui? Ele perguntou. Na sua casa? Não se preocupe, temos espaço. Jonas pode dormir em um colchonete no nosso quarto e você pode ficar com um quarto menor ao lado do de Aidan. Ih, gente, tô achando que... Caraca. Será muito mais confortável. Tom pensou na oferta, franzindo as sobrancelhas de leve. Não sei, ele disse depois de um momento. Uma sombra cruzando seu rosto. Acho que o saco de dormir é suficiente. Você pode até achar, mas eu não acho, insistiu Hannah. E você bebeu um pouco, lembra? Não pode se dirigir depois de ter bebido. Nisso ela está certa, eu disse. Posso voltar de táxi, não tem problema. O que me diz, padre? Ela insistiu. Aceita o quarto menor? Será o meu agradecimento por tudo que você fez hoje. Ele olhou para Aidan, que o observava cheio de expectativa. Talvez quisesse lhe mostrar mais das suas coleções. Então está bem, ele disse, enfim. Se não houver problema mesmo, acho que vai ser melhor para as minhas costas. Não há problema nenhum. Ficaremos contentes por hospedá-lo. Só não deixe esse aqui o manter acordado a noite toda com histórias. Ela acrescentou, acenando na direção do filho. E ele fala mais que a Irlanda inteira. Fui embora cerca de 1 hora depois, quando a noite começou a cair, me despedindo de Tom e prometendo telefonar ainda naquela semana. Jonas já estava dormindo no quarto dos pais e Christian me acompanhou até a porta, perguntando se eu tinha certeza que queria que ele cuidasse dos detalhes da venda da casa, porque ele não queria forçar nada. Pertencia a Hannah e a mim, afinal. Mas eu disse que não tinha problema nenhum, e que qualquer coisa que ele pudesse fazer para tirar a preocupação da minha cabeça era de grande ajuda. E então, antes de eu me girar para ir, Aidan veio correndo da sala como ligeirinho e se jogou em meus braços com tanta força que quase me derrubou. Tchau, tio Odd, ele berrou. Adiós, amigo. Adiós, amigo. Respondi, rindo ao dar meia volta. Quando estendi a mão para a maçaneta do meu carro, olhei para trás e ali estava ele, no batente da porta, ao lado do Tom, que estava com a mão em seu ombro. Nossa, gente. Meu sobrinho acenando com tanto vigor que eu achei que seu braço cairia. O sorriso ameaçando dividir seu rosto em dois. E foi a última vez que vi Aidan. Aquele Aidan, pelo menos. Da próxima vez que estive em sua casa, 1 semanas depois, ele era um menino completamente diferente. Nossa, gente. Acabamos aqui. Esse capítulo. Que triste, viu? Triste demais. Ele com certeza foi abusado pelo amigo e acabou ficando com raiva por ser o amigo do tio, né? Acabou pegando raiva do tio. Mas enfim, pessoal, nós temos ainda 3 capítulos aqui para ler. E esses capítulos são bem grandes. Na verdade, 3 não, 4. E são maiores. Pelo menos esses outros aqui no final são bem grandes. Nossa, bem grandes mesmo. Mas é isso, pessoal. Mais um capítulo finalizado. Estou correndo aqui para a gente conseguir finalizar o quanto antes essa leitura, para partirmos para as próximas histórias. Mas é isso. Se você chegou aqui pela primeira vez, não esqueça de me seguir lá no Instagram, @lidosdolucas, e mandar sua sugestão de livro, tá bom? Um abraço.